parou para pensar porque somos chamadas a perseverar? A não aceitar a adversidade, a dificuldade e lutar contra isso? A não aceitar viver uma vida que seja longe do que diz a palavra do Senhor? Porque quando vem uma dificuldade, uma adversidade, a gente é chamada a lutar, a gente é chamada a enfrentá-la, a ir diante da nossa dor e lutar, mas com as armas certas. Quais são as armas certas? A palavra de Deus. Hoje eu te convido a conhecer a história de uma mulher que ela foi contra todos os pensamentos. Ela foi contra tudo aquilo que as pessoas diziam que ela não seria capaz. Ela lutou, ela perseverou, ela olhou para frente e ela não desistiu diante da adversidade, dos nãos que ela recebeu, das afrontas que ela recebeu, das humilhações que ela recebeu. Mesmo diante de tudo isso, ela lutou, ela enfrentou, ela foi diante dessas batalhas, lutou as suas batalhas, mas não lutou sozinha. Vamos ver a história dela? Aqui em Lucas, no capítulo 18 e no versículo 2, diz assim: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importunar muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa mulher estava vivendo uma afronta, estava vivendo uma necessidade muito grande. Ela precisava que aquele juiz julgasse a sua causa, e muitas de nós temos muitas causas, muitas lutas a enfrentar. Mas como essa mulher, ela era sozinha, ela era viúva, ela não tinha ninguém que lutasse a sua causa. Mas ela foi e persistiu e insistiu. Olha que ela recebia não todos os dias. E aqui diz que esse juiz não temia a Deus, nem respeitava nenhum homem. Ele era orgulhoso, prepotente, dono de toda a verdade, achava que não precisava se submeter a ninguém. Mas o que chamou mais a atenção é que aquela mulher, ela recebia não todas as vezes que ela ia na casa desse juiz. Mesmo com todos os nãos que ela recebeu, ela mesmo assim insistiu. Ela não aceitou aquele não. E muitas vezes, como a gente passa por um momento difícil, a gente vai orar, a gente vai buscar, a gente vai clamar ao Senhor, e muitas vezes a gente não recebe um sim. A gente ouve às vezes um silêncio, ou às vezes muitas pessoas falam que é impossível, que aquela causa que a gente está lutando já foi perdida, e a gente se acobarda, a gente para, a gente murmura, a gente reclama, a gente olha as circunstâncias impossível, a gente olha as barreiras, as adversidades, mas a gente para de olhar para o Senhor. A gente para de olhar para aquele que tudo pode, o Deus do impossível, que não existe nada demasiadamente possível para o Senhor. E que se a gente colocar as nossas causas, as nossas petições, as nossas necessidades diante dele, ele é fiel para cumprir. E essa mulher, ela foi perseverante, mesmo diante de todos os nãos que ela recebeu. Esse homem era um homem injusto, diz na Bíblia. Ele não temia a Deus. Ele não era um homem bom, era um homem sábio, um homem misericordioso. Não, ele não era nada disso. Mas esse homem teve que se prostrar diante de uma mulher perseverante. Aquele homem teve que abaixar sua cabeça e dizer sim para aquela mulher, porque ela não aceitou o não. Ela simplesmente continuou lutando contra tudo, contra todos, contra todas as adversidades. Ela permitiu-se
continuar olhando para o alto, continuar olhando para frente, seguiu mesmo diante das barreiras, que era aquele próprio juiz, aquele juiz que não, talvez batia a porta no rosto dela todos os dias, talvez a maltratava, a humilhava, mas ela não aceitou, não. Então, às vezes você está diante de uma dificuldade muito grande e você tem olhado para essa dificuldade e tem se entristecido e tem muitas vezes se desesperado. Mas eu quero te dizer que o Senhor pode todas as coisas para com a sua vida, para com a sua necessidade. Se você buscar nele, a resposta virá. Às vezes a resposta não vai vir talvez do jeito que você deseja, mas quando a gente coloca as nossas adversidades, as nossas necessidades diante de Deus, Ele é fiel para cumprir. A palavra dele diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, ainda que a gente acha que está tarde. Às vezes a gente acha que Deus poderia ter feito antes, mas o tempo do Senhor é perfeito. O tempo do Senhor é perfeito, Ele sabe tudo. Ele sabe o nosso hoje, o nosso amanhã, Ele conhece as nossas necessidades e Ele sabe a hora certa de te abençoar, de me abençoar. Então, muitas vezes o que nos falta é a perseverança dessa mulher. O que nos falta é a coragem, é o desprendimento, sabe? Essa mulher foi corajosa, foi impetuosa, ela não aceitou o não. Então, muitas vezes o que te falta é joelho no chão, é relacionamento com Deus. É a troca de olhar para o Senhor e dizer: meu Pai, eu estou aqui e diante de Ti, aqui está a minha causa, as minhas petições, as minhas necessidades. E diante do Senhor eu coloco. E espero em Ti, meu Pai, o tempo certo do Senhor me responder. Mas se o Senhor, enquanto o Senhor não me responder, eu não vou deixar de buscar, eu não vou deixar de orar. Eu estou aqui diante do Senhor. Persevere como essa mulher. Ela nos deixou um ensinamento extraordinário sobre a perseverança, sobre não se deter diante dos problemas, não se deter diante dos nãos. A gente vai receber muitos nãos nessa vida, mas a diferença é como você se posiciona diante desses nãos. Então, persevere, porque você tem um Deus que pode todas as coisas e Ele vai te ouvir, Ele vai te responder, porque Ele é perfeito, porque Ele sabe de todas as coisas e Ele sabe como vai te abençoar no tempo e na hora que Ele quiser, porque Ele é o Senhor. Deus te abençoe.